Olá, meus amigos. Muito bom dia, bom dia. Nessa manhã de domingo, eu estou falando para vocês dessa manhã de domingo mesmo. Eu tenho falado esses últimos fins de semana. Eu tinha um projeto para fazer algumas coisas diferentes aqui com vocês, nesses vídeos, mas tive algumas dificuldades esse mês. Esse mês foi bem intenso para mim, na minha vida pessoal, no trabalho e tal. E aí dificultou algumas coisas. No final das contas, eu fiquei nesse desafio, eu acabei ficando aí nessa responsabilidade de fazer esses vídeos. Mas, se Deus quiser, pro mês que vem a gente vai fazer algumas coisas diferentes. Mas eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o tema da célula, né? Essa célula, essa temática tem sido assim um desafio em relação à nosso lugar de imitação de Cristo, né? E se a gente entende que Cristo era missionário, né? Nós devemos imitá-lo, né? Nós devemos compreender aquilo que cabe a nós, aquilo que pesa sobre nós nessa responsabilidade de fazer missões. Então a gente falou de forma um tanto subjetiva, né? Um tanto na essência sobre o compromisso de ser um missionário, né? Não no aspecto de quem vai mesmo fazer missões num campo, mas trazendo para a gente a responsabilidade de se perceber assim, como alguém que está desempenhando o papel missionário de alguma forma, está contribuindo. A palavra contribuir, ela restringe muito, mas nós somos pessoas que nós estamos indo de alguma forma, estamos presentes de alguma forma. E eu queria assim que a gente pensasse nesse último tema desse mês sobre esse chamado de Deus para nós sermos aqueles que enviam, mas para sermos aqueles que são enviados. Há um desafio para nós nesse entendimento dessa parte da história, enviar, né? Eu queria desafiar a gente, já de cara começando a ler o primeiro texto do estudo dessa semana. Vocês devem estar percebendo pela minha voz que eu estou um tanto resfriado, mas nada que me impeça de estar aqui com vocês, falando com vocês. Nós temos então o texto lá de João, no capítulo 15. João, no capítulo 15, verso 16. Então, João vai dizer assim, na verdade, Jesus está dizendo, né? E João registrou, ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha que impressionante. Isso aqui é uma mudança de paradigma para a gente. Apesar de ser um texto que a gente conhece muito, um texto muito usado em palavras, em pregações. Vocês não me escolheram. Foi eu que escolhi vocês, para que vocês deem muito fruto. E
a gente pensa assim, não, peraí, não foi muito assim não. Na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, na nossa igreja, alguém pode dizer, por que que eu estou aqui? Por que que você, se a gente perguntasse, por que você está aqui? Por que que você é membro da comunidade do Amor no Lins? Alguém diria, porque eu vim não sei da onde, vim morar no Lins Vasconcelos ou no Meier, e aí daqui estava procurando algumas igrejas e cheguei aqui, aconteceu isso, fiquei. E a gente vai, no testemunho de quase todo mundo, o Ivan tá presente lá. Alguém vai falar assim, não, eu vim aqui, aí eu conheci o Ivan e o Ivan, né? Então, mas a gente sempre fala do contexto. O contexto foi agradável, o contexto foi bom, o contexto, o culto, uma palavra, alguma coisa que aconteceu, que a gente entendeu que esse seria um lugar bom para estarmos, né? E talvez a gente pense que, assim, de repente os discípulos viram algo especial em Jesus e desejaram seguir a Jesus. Talvez os próprios discípulos pensassem assim, não, olha, eu decidi seguir a Jesus porque ele me atraiu por sua sabedoria, por sua autoridade, pelos milagres que fazia. Eu quero participar disso, eu quero estar envolvido com isso. A gente atribui essa conexão com o corpo de Cristo ou com o próprio Cristo a alguma coisa que nos atraiu e a gente decidiu fazer parte disso. Mas nesse texto, Jesus confronta esse pensamento dos discípulos e ele diz para eles assim, olha, vocês acham que foram vocês que me escolheram? Não. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Você foi visto antes de tomar a decisão. Você, antes de tomar a decisão de participar, de ser membro da comunidade do Amor no Lins, Deus viu você. Escolheu você. Ele conduziu todas as coisas. Se você está no Lins porque saiu de um outro bairro, de uma outra cidade e foi morar perto da gente ali, não foi uma obra da sua vontade, uma obra das circunstâncias na sua vida. Deus escolheu você. Deus planejou isso. Deus planejou que você estivesse ali para um propósito. Não apenas para beber, se alimentar daquilo que lhe é oferecido naquela casa, mas Deus escolheu você, porque Ele tem algo para realizar através da sua vida ali. Assim como Jesus falou para os discípulos, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para dar frutos. Eu estou mirando em vocês e investindo em vocês. Eu mirei em vocês, atraí vocês e estou investindo em vocês para que vocês deem frutos. Frutos daquilo que eu estou semeando na vida de vocês. Olha que mudança de paradigma, que coisa impressionante que Jesus nos desafia. Ainda nesse texto de João 15, no versículo 4, ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, Jesus nos dá um alerta de que os ramos que estão conectados a Ele precisam dar frutos. Eles têm uma missão. Nós temos o desafio de permanecer nele, para que a partir dele possamos dar muitos frutos. Sem ele não haverá frutos.
Sem uma experiência com Ele, não haverá frutos. Sem profundidade na vida com Ele, sem conhecimento dele, não haverá frutos em nossas vidas. Precisamos estar conectados a Ele. Mas o que vai nos manter conectados a Ele? Porque, ao mesmo tempo que Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu para dar frutos, no mesmo texto ele está dizendo, olha, permaneçam em mim. O que vai nos manter conectados a Jesus? A gente, voltando àquela fala inicial, por que você escolheu a comunidade do amor? Talvez porque você tenha visto alguma coisa ali que te agradou ou te atraiu, você quis participar, quis estar presente ali. Talvez você tenha considerado uma igreja boa por alguns aspectos, por alguns fatores. Apesar do pastor gordinho, chatinho lá, você falou assim, essa igreja é legal, vamos ficar aqui. Mas a igreja pode te enjoar. Já pensou nisso? A igreja pode enjoar você. As pessoas podem enjoar você. Já aconteceu de algumas pessoas estarem pulando de célula em célula. Por quê? Porque a célula também, quando não cumpre o seu propósito, quando não se desenvolve como deve, ela vira um grupo de pessoas que estão ali em um relacionamento que pode ser muito bom ou pode se desgastar. Por ter pessoas juntas, sempre há a possibilidade de conflitos. Isso para não dizer que sempre haverá conflitos, né? Mas a questão é que esses ambientes podem ser desgastantes, eles podem se desgastar com o tempo, eles podem perder um encanto. Talvez você tenha se interessado por algum aspecto na igreja, não só na nossa igreja, mas qualquer outro lugar, em uma célula, você com o tempo se enjoou, com o tempo já não alimentou tanto você, com o tempo já não te atrai tanto. Talvez você não esteja nem conseguindo ser tão fiel às reuniões, aos encontros, porque já não tem mais aquela coisa que te chama a atenção. Por que permanecer? Por que insistir? Então, o que Jesus vem falando, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês precisam permanecer em mim, está lá no início do texto, porque se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão dar frutos, e vocês precisam dar muitos frutos, porque o Pai deseja que vocês deem muitos frutos, então vocês precisam permanecer em mim é fundamental. Aí ele chega no verso 16 e diz pra gente assim, agora preste atenção numa coisa, só quero esclarecer algo muito importante, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, o que é que vai ser fundamental para eu dar frutos, para eu permanecer em Jesus? A consciência de que há uma missão na minha vida. Sem essa consciência, eu vou ficar à mercê das circunstâncias. Se eu não tiver a consciência de que eu fui chamado para uma missão, eu vou me despreocupar com essa história de permanecer. Por que eu vou permanecer? Porque quando eu não tenho uma missão, eu esvazio o contexto da comunidade cristã onde eu estou a um lugar que me agrada. Eu esvazio o contexto do seu sentido, do seu propósito e diminuo o valor desse lugar e o propósito desse lugar a apenas um lugar que eu gosto de estar.
um lugar que supra as minhas necessidades ou alegra o meu coração, entende? Mas quando eu tenho uma missão, quando eu tenho uma missão, quando eu sei que estou ali para desempenhar um papel, eu me gasto de outra forma, em outro sentido, uma outra disposição. Isso é extremamente fundamental. Um outro texto que está sendo abordado aqui no nosso estudo é de João ainda, 17, versículo 18. Está no mesmo sentido e propósito, né? Jesus está dizendo para o Pai na sua oração: assim como você me enviou ao mundo, eu os enviei. Uma confirmação desse chamado de Deus e dessa perspectiva, essa palavra tão poderosa. Eu enviei você. Jesus está dizendo para você que está ouvindo esse vídeo, Jesus está dizendo: eu enviei você. Você se percebe assim? Alguém que foi enviado. Quando você está no seu trabalho, quando você está na sua vizinhança, quando você está entre os grupos dos quais, no curso que você faça, numa aula, você entende que você foi enviado. Você entende que está na missão ali. Jesus está dizendo, ele estava orando ao Pai: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os enviei. Aí você talvez pense: não, eu não tenho nenhum chamado específico, nenhuma missão específica, eu não tenho nada assim. Eu sou somente um membro da igreja que coopera com algumas coisas lá. Talvez você não tenha percebido em você talentos que te façam perceber que você tem um lugar de destaque, né? Um lugar de desenvolvimento de alguma obra realmente grande. Talvez você se veja dessa forma. E ninguém vai saber, a não ser você mesmo, enquanto você, na medida que você se disponibiliza ao Senhor. Deus pode te surpreender com coisas impressionantes. A questão a gente olha para alguns homens nas Escrituras e fala assim: que coisa especial que Deus tinha com esse homem. E quando a gente chega em Jesus está num lugar inalcançável. Quando a gente pensa em qualquer outro homem das Escrituras, por mais marcante que tenha sido o ministério e a obra que ele realizou, a gente talvez pense que alguns homens da nossa geração que Deus escolheu para estar num lugar de destaque de grandes proporções parecidas, né, com alguns homens que a gente lê nas Escrituras. Mas Jesus não. Jesus é incomparavelmente... Assim, Jesus é inatingível, inalcançável. O que ele teve foi especial, em detrimento de qualquer outro ministério, outra missão que tenham realizado na história do planeta. Mas como Jesus entendia isso? Como Jesus via isso? Será que Jesus concorda com esse pensamento? Enquanto Jesus orava, ele disse ao Pai: assim como, da mesma maneira, perdão, da mesma maneira como o Senhor me enviou, do mesmo jeito que o Senhor me enviou, do mesmo jeito, vou melhorar isso aí, por causa todo o histórico do nascimento dele, mas assim,
Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu estou enviando. Eu estou liberando esses homens para o mundo, exatamente como o Senhor me liberou para o mundo, para transformar, para ser sal e luz, para ser um instrumento usado pelo Senhor para abençoar vidas, para transformar vidas, para mudar a mentalidade das pessoas no mundo. Eu estou enviando essas pessoas exatamente como o Senhor enviou a mim. E isso ele está falando numa oração em que ele clamou também por nós. Ele vai orar dizendo, eu não oro apenas por estes, mas por aqueles que vão crer pela pregação destes. Então, a pergunta é, você se percebe assim? Você se vê assim? Você se sente assim? Com alguém que tem um envio da parte de Jesus para ser um elemento de transformação no ambiente em que você está plantado. Em Atos capítulo 13, houve uma reunião muito importante na história da igreja. Em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Estavam lá Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto oravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Paulo e Barnabé estavam sendo enviados para a primeira viagem missionária deles. Paulo teve 3 viagens missionárias, uma quarta possível, que chamam de viagem missionária porque ele estava indo para Roma como prisioneiro, né? Mas ele, nesse processo, realizou algumas obras, realizou o seu ministério, e há ainda uma outra viagem missionária que ele deve ter feito, enfim. Mas a questão aqui há 3 viagens missionárias registradas na Bíblia, atribuídas a Paulo, assim, viagens que Paulo fez. E a primeira viagem missionária, o começo do ministério dele, o início, o start, quando ele foi lançado para essa obra, foi exatamente nesse momento em que uma igreja estava reunida em oração e jejum. E nesse ambiente de reunião, de busca de Deus, de permanecimento em Jesus, Deus desperta 2 pessoas para irem. E essa igreja que estava ali envia, é o que a palavra diz, ela envia Paulo e Barnabé, ela lança Paulo e Barnabé, Saulo, né? Saulo e Barnabé, nesse propósito, nessa missão. E quando a gente vê isso daqui, a gente vê a ilustração de tudo que a gente falou até agora. Esses homens estavam permanecendo em Jesus. E naquele ambiente de permanência em Jesus, porque eles estavam em oração, em jejum, eles estavam reunidos na busca de Deus, eles estavam separados para o Senhor, separados no Senhor, buscando a Deus, conectados com Deus, eles estavam num lugar de disponibilidade. Quando a gente está nesse tempo de busca, de oração, a gente está num lugar de disponibilidade. Quando a gente está nesse lugar de oração, de jejum, de intercessão, de busca, a gente está no lugar do eis-me aqui, envia-me a mim. Foi nesse lugar que Isaías foi despertado por Deus. E ele estava na presença de Deus, marcado pela glória de Deus, e Deus compartilhou a missão que ele tinha, o chamado que ele tinha, e Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então,
todos esses homens estavam nesse lugar de disponibilidade. E aí Deus pode escolher 2. Quem sabe se em outro momento no futuro, aí, depois que Paulo e Barnabé foram lançados para uma direção, quem sabe se esses outros aqui, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, também não foram enviados para um outro lugar, porque eles estavam num lugar de disponibilidade. E é isso que acontece na Igreja do Senhor, em nossas células, nossos ambientes de oração, nossos ambientes de busca, nossos ambientes de encontro, nossos ambientes de culto precisam ser um lugar, um ambiente de disponibilidade, um lugar em que nossas vidas estão disponibilizadas ao Senhor, disponíveis ao Senhor. Mas isso só vai acontecer quando todos tivermos uma consciência de que não fomos nós que escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu. Ele mirou na gente e tem planos para nós. Quando você entender que Deus tem planos para você, você vai disponibilizar a sua vida de um jeito diferenciado do que você fez até hoje. E talvez num encontro de permanência, num momento de culto, de oração, Deus vai dizer para a igreja: separem-me fulano, separem-me ciclano, para que possa realizar tal obra. Então, o envio é para todos nós. Todos nós temos sido enviados. Todos nós temos sobre nós a missão de sermos sal e luz. E esse é o desafio da célula dessa semana. Você precisa sair, você precisa deixar esse lugar de quem está do lado de fora dessa vitrine, de quem está olhando e aplaudindo homens que pregam, homens que fazem, homens que realizam, e se vendo como alguém sem chamados específicos, sem talentos ou sem uma grande missão. Não. Todos nós temos a mesma missão. Que se multiplica em muitas frentes, em muitas direções, em muitas ações, mas é a mesma missão. A missão de proclamar o reino de Deus. E você também foi enviado. Ele te escolheu para dar frutos. Não foi você que o escolheu. Ele te escolheu para dar frutos. E frutos que permaneçam. Que essa palavra desafie você. Que ela desafie o seu coração. Que ela te traga a consciência de missão. Que ela te traga a consciência que você precisa ter para estar nesse lugar de disponibilidade para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus abençoe as nossas células. Que Deus nos abençoe com uma santa perturbação. Um incômodo que nos faça sair da inércia e Deus dedicar de todo o coração ao Senhor. Amém? Esteja nesse lugar de disponibilidade. Grande abraço, meu querido. A paz do Senhor sobre a sua vida.